dia. Bom dia, estamos esperando aí nosso sinal chegar a alguns lugares e bom dia, queridos que estão chegando. É mais um dia aí que nós estamos tendo nosso tempo estudando a oração do Pai Nosso, fazendo dela uma interpretação, agindo com um pouco mais de profundidade do que apenas recitá-la, né? Bom dia, Leila, bom dia, Valmir, aqui outros queridos que já estão online aqui, né? Estamos mais um dia de quarentena, hoje dia 31 de março. Você nunca imaginou que viveria uma situação como essa, né? Bom dia, César, está chegando com a gente, e como nós estaríamos vivenciando isso. Eu acredito que daqui a um tempo nós vamos olhar para trás e ver a oportunidade que Deus nos deu de fazer uma avaliação da nossa vida. Lucinete, bom dia. Mariângela e Toninho, lá em Atibaia, que bom ter vocês acompanhando aqui com a gente. E a verdade é que o Douglas, Lisete, bom dia, Lisete, bom dia, Douglas. O pastor Cleverson, seja muito bem-vindo, meu querido, Deus abençoe. A Rudipete, Vânia, Alane, Rose, que bom, Rose, irmã da Alane, o Luiz, Raquel, tá chegando gente, né? Que bom que vocês estão chegando, a gente pode estar juntos aqui. Quero dar mais um tempinho para os outros queridos estarem participando conosco aqui. E eu tenho visto assim o mover de Deus no meio disso tudo, né? Ontem uma pessoa me procurou para fazer uma entrevista, né, sobre, deve ser alguma revista, algum jornal denominacional, e uma das perguntas dela era exatamente: oi, Dai, bom dia. Uma das perguntas dela era exatamente como a igreja está vendo essa crise, né? Como a igreja está vendo essa pandemia. Eu disse que primeiro trouxe uma crise ao nosso coração, né? O que é a igreja, onde a igreja se reúne, como que ela se reúne, né? E se tem culto, se não tem, se nas casas é a mesma coisa, né? Se vai fazer o culto online, vai fazer o louvor, se vai trazer a banda, se vai tocar, não vai. O primeiro culto nós fizemos aqui em casa, né? A Cris tocou o violão, a Aninha ajudou no PowerPoint ali, o Juan estava filmando e de repente surgiu também essa ideia de a gente estar pelas manhãs, né? Pelo menos lendo o devocional, falando um pouco sobre os valores da oração do Pai Nosso, e assim a gente realinhar, né, com Deus. Veja, é tão interessante que bom dia, Toninho, Cris, Noemi, né, estão chegando aí com a gente. É tão interessante que antes o nosso problema de alinhar nossa vida com Deus era a falta de tempo, era a falta de agenda. E agora o nosso problema de alinhar, né, com Deus é a crise, é o medo, né, do que vai acontecer. Você percebeu que a gente sempre vai ter um motivo para não nos alinhar com Deus, nossa carne, nós mesmos, né? Mas sempre vai ser um motivo para alinhar com Deus, né? Ter esse tempo com Deus. Eu nunca esqueço a frase de Martinho Lutero, que ele dizia assim: hoje eu tenho muita coisa para fazer. E Martinho Lutero orava de 3 a 4 horas por dia, né?
Hoje eu tenho muita coisa para fazer, então hoje eu preciso tirar mais tempo para orar, né? Então Martinho Lutero estava dizendo que a agenda dele, quanto maior, mais ele precisava se disciplinar para ter tempo com Deus. E no meio das crises a gente deve buscar a Deus. Eu acho que um dos grandes propósitos dessa pandemia é nos levar a ouvir a voz de Deus. Deus está falando. Deus está trovejando sobre nós algo muito sério. Ontem alguém perguntou: pastor, isso é o sinal dos tempos, dos fins dos tempos? E é interessante que às vezes as pessoas vêm para a gente assim como se fosse o Puchalski da meteorologia, né? Daqui do nosso estado, né? Eu tenho o Leandro Puchalski, que é o meteorologista da NSC, da Globo, que dá assim, vai chover, não vai chover, né? E às vezes eu me sinto assim meio meteorologista do céu, né? Futurista, né? Olha, não, vai ser tal dia, né? A palavra de Deus não nos dá nenhum respaldo para dizer, nem marcar dia, nem hora, nem local. Muitos queridos, muitas igrejas, muitos profetas, muitas pessoas disseram, previram, mas nenhum deles acertaram, exatamente porque a palavra de Deus diz que nem o filho sabe, só o pai. É claro que é uma expressão, porque o pai, o filho e o Espírito Santo sabem de todas as coisas. Mas Jesus estava dizendo ali que a ideia é que ele não está muito preocupado com isso, isso é uma ação do pai. Estou dizendo tudo isso, queridos, só para que a gente perceba, né, que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está falando, e sim, é um sinal dos tempos, sim, claro que é. É uma manifestação de Deus dizendo, olha, vocês não são tão poderosos quanto vocês imaginam. Os planos de vocês são extremamente frágeis, porque eu posso, com o sopro de um vírus, a coisa acontecer. Não estou aqui dizendo que Deus mandou esse vírus, e nem estou dizendo que o diabo mandou esse vírus. Eu estou dizendo que Deus usa todas as coisas, Deus pode usar todas as coisas para a glória dele e para nos chamar de volta a um relacionamento com ele. E é por isso que no quarto propósito a gente está falando sobre restaurar relacionamentos, né? Deus está nos dando a oportunidade de restaurar os nossos relacionamentos com Ele e restaurar os nossos relacionamentos com o próximo. Essa semana nós estamos conversando sobre essa restauração dos relacionamentos e estamos numa quarentena. Você imagina o número de casamentos que já estavam mal antes da quarentena e que agora estão vivendo um ambiente horrível e que precisam da graça de Deus. Alguém precisa quebrar essa caminhada nociva do silêncio, da indiferença, do você está errado, ou eu penso assim e não vou mudar. Deus está colocando a gente perto de pessoas. E às vezes Deus está colocando a oportunidade de a gente ter tempo até para falar com as pessoas. Porque você pode ligar, você pode conversar. Então, vamos olhar para essa semana com um olhar assim: Deus quer que eu restaure relacionamentos. E um jeito de restaurar relacionamentos é o perdão. Por isso nós vamos ler hoje, aqui a Cris vai me ajudar, lendo o dia de hoje da nossa devocional. Dia 2 do propósito 4, a obrigatoriedade do perdão, página 61. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Lucas 17, 3 e 4. Quem negar seu perdão ao irmão, não espere receber os frutos da sua oração. Agostinho de Hipona. Jesus ensina que o arrependimento é a essência do perdão dos pecados e orienta a todos que perdoem sempre.
Ao falar em perdoar 7 vezes o irmão se ele em 7 vezes ele pecar e mostrar arrependimento, Jesus orienta que a reconciliação com o próximo é fundamental para que o amor verdadeiro se espalhe, a ponto de oferecer nova oportunidade para aquele que erra, afinal ninguém está isento de pecar. Nesse sentido, afirma o apóstolo João, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João 1:8. Segundo Barclay, página 188, havia uma orientação dos rabinos que se houvesse perdão por 3 vezes, o perdoador seria um homem perfeito, mas o modelo cristão apresenta uma diferença na quantidade numérica, que não se trata de cálculos aritméticos, mas de demonstrar que aquele que segue Jesus deve exceder o melhor que o mundo possa obter. Todo aquele que é perdoado precisa adquirir a prática de igualmente perdoar. Eu vou pedir para você ler, porque hoje eu estou com meus olhos bem embaçados. Todo aquele que é perdoado precisa adquirir a prática de igualmente perdoar. O fato de se reconhecer que Jesus morreu na cruz pelos pecados humanos já cria em todo aquele que crê a necessidade de perdoar, em razão de todos os que creem terem sido perdoados pelo sangue derramado na cruz. Ora, se Cristo morreu por nós, em condenação de cruz, passando humilhação e desprezo, quem é o homem para achar que tem o direito e o poder de não perdoar? Em toda Sagrada Escritura há sempre o chamado ao perdão. O Senhor sempre perdoa a todo aquele que se arrepende e confessa seus pecados. E a alegria que move o perdão é detalhada na parábola do filho pródigo, quando o pai afirma: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 32. O chamado de todo cristão é pela prática do perdão, em todos os aspectos. Ou seja, lembrar que o homem foi perdoado dos pecados e, portanto, salvo na cruz, ao mesmo tempo, lembrar daquele ato de Jesus para colocar em prática entre os homens. Agostinho de Hipona trata o perdão como uma espécie de esmola. Pensa-se na esmola como algo que alguém necessita com urgência ou como o último anseio humano para tirá-lo de uma situação desesperadora. Mas para aquele que dá, pode não significar tanto. Assim é com o perdão. Aquele que se arrepende e confessa os pecados está ansioso pelo perdão. Neste sentido, o que se busca refletir e orar são pelas consequências da prática do perdão, seja de Deus para com os homens, seja entre os próprios irmãos em Cristo. O seu perdão tem limites? Bom, o texto de hoje da nossa devocional nos leva a pensar que, além de termos a predisposição ao perdão, ou seja, nosso perdão tem que sempre estar sempre estendido à pessoa, ele não tem um limite de vezes que devem acontecer. A condicionalidade da gente efetuar o perdão a alguém está no fato dele mostrar arrependimento. O texto mostra aqui que Jesus está conversando com os discípulos e os discípulos fazem uma indagação. Eles falam assim: a gente vai perdoar quantas vezes? Porque havia uma tradição judaica de que o homem que perdoava 3 vezes alguém pelo mesmo ato ou no mesmo dia, ele era um homem justo e perfeito. Jesus está dizendo a eles que o perdão humano ele pode ter essa limitação de vezes
de circunstâncias. Mas o perdão que vem de Deus, ele é ilimitado. Porque o amor de Deus é quem é a moeda que faz com que a gente dê perdão. É o amor de Deus que faz com que a gente perdoe. É o amor de Deus que faz Deus perdoar. E o amor de Deus é ilimitado. O amor de Deus é incondicional, ou seja, não depende das coisas, nem das circunstâncias, e nem do momento, mas também ele é ilimitado. Quantas vezes o homem vai chegar diante de Deus arrependido e Deus vai perdoá-lo? Todas as vezes. E é por isso que para nós é tão difícil falar de perdão. E eu vou agora colocar no singular. Para mim é muito difícil falar sobre perdão. Porque o meu padrão de perdão está condicionado ao meu padrão de amor. E o meu padrão de amor é humano. E o meu padrão de amor humano, ele não é predisposto. Então, eu não amo quem precisa amar, eu amo quem eu quero. E olha só que coisa interessante. Tem uma frase de Martin Luther King que diz assim: ainda bem que Jesus não me pediu para gostar das pessoas, mas ele pediu para amar. Porque gostar, você gosta de quem gosta de você. Amar é mandamento. Então, assim como o mandamento é de amar a todos, e amar não quer dizer que você tem um relacionamento íntimo e próximo com essa pessoa, amar é que você tem a predisposição de lhe ser cordial, de lhe estender a mão. Quando precisar de você e você puder, você vai ajudar, mesmo que você não o conheça tanto. Esse é amor, o amor de Deus. É o amor pelo estranho, que você se condói por ele e o ajuda, sem saber a história. Esse amor leva ao perdão. Então, se eu tenho um amor incondicional, o perdão vai ser incondicional. Se eu tenho um amor predisposto a amar, eu vou ter predisposição para perdoar. Por isso que Jesus vai estabelecer, não é 7, todas as vezes que a pessoa vira você no dia, para dizer assim, caracterizou que concentrou ali o tempo para você estar perdoando essa pessoa. Olha, no mesmo dia, essa pessoa te procurou várias vezes arrependida. Aqui, alguns autores tratam de uma condicionalidade do perdão. O perdão só vai acontecer quando houver arrependimento. Nós vamos falar disso lá no dia 5, lá na frente. Mas eu quero aqui tratar a ideia de que Jesus está desassociando o meu amor e o meu perdão humano do amor e perdão divino. Agora, o que ele quer de nós? O que ele quer é que a gente viva no padrão de Deus. Por isso que a gente ora, santificado seja o seu nome, ou seja, separado seja o seu nome. O seu nome é santo, a sua régua é muito maior do que a minha. É por isso que o cristianismo não é uma coisa que a gente vive pelas nossas próprias forças. O cristianismo é algo que a gente vive na dependência e no poder de Deus. Queria tratar aqui sobre a expressão se ele se arrepender, ou se ele disser estou arrependido. O que é então esse arrependimento? Qual é a maneira da gente perceber isso? Na verdade, nossa função não é ficar medindo o arrependimento dos outros. A nossa função é, quando alguém expressar o seu arrependimento, a gente perdoá-lo. Porque nós estamos predispostos ao perdão. Então o perdão já está estendido. Lembra que eu falei ontem que a nossa mão já está estendida, né? Quando o outro estende a mão, então há um perdão completo. Há um retorno, uma restauração do relacionamento. Eu estou com metade do relacionamento aberto para poder restaurar. A hora que essa pessoa demonstra arrependimento, e a demonstração do arrependimento é vir até você, ou se colocar dizendo, olha, eu errei, né? Essa postura. Biblicamente, a palavra arrependimento quer dizer mudança de mente. No grego é metanoia, que é uma mudança de atitude para com você. É a pessoa que busca a reconciliação. E quando isso acontece, nós não podemos negar o perdão.
Eu terminei ontem dizendo, nossa devocional, dizendo que ao cristão lhe é negado o direito de não perdoar. Nós não temos esse direito. Por quê? Porque nós seguimos a cartilha do Mestre e nós somos discípulos de Jesus. E assim como ele perdoou, nós devemos perdoar. Nós vamos falar sobre essa condicionalidade. Mas a obrigatoriedade essa condicionalidade que a gente tem, né, de perdoar porque nós fomos perdoados, também mostra o quanto a gente está alinhado com o amor do Pai. Quando o Sandro disse aqui a respeito do filho pródigo, a parábola do filho pródigo é a maior demonstração do amor de Deus. Primeiro ali mostra um pai que está disposto a abrir mão das suas coisas e dar para o filho, ele não tinha nenhuma obrigação disso. E a Bíblia diz que ele fica ali à espera do filho. Essa expressão de estar à espera do filho é a predisposição ao perdão. Qualquer momento que o filho voltar, o perdão já está estendido a ele. Segundo, tem a postura do filho de arrependimento. E tem uma expressão aqui fantástica, que é caindo em si. Eu quero parar um pouquinho, quero ler a frase da Áurea, ele colocou, muito boa. A menos que você perdoe o seu próximo, estará assinando a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Claro, é isso mesmo. E é Charles Spurgeon que disse isso. Muito obrigado, Áurea, pela tua contribuição. Ontem a Anice também fez uma contribuição. Se vocês têm alguma frase sobre perdão que vocês gostariam de citar, pode colocar aqui, vai nos ajudar também, porque isso vai também me abençoar a Cris e abençoar quem está com a gente na live. E eu vou citando aqui as frases de grandes homens de Deus que pensaram sobre isso também. Jesus mostra naquela parábola do filho pródigo, ele diz assim, e o filho chega um momento que ele faz uma reflexão de tudo que estava acontecendo, comendo comida de porco, não tendo mais ninguém, na casa do pai dele, os jornaleiros, os trabalhadores eram tratados muito melhor, e a Bíblia diz que ele caindo em si. Caindo em si é a palavra para arrependimento. É quando alguém diz assim, estou errado, estou fazendo besteira, eu não devia estar aqui. Eu preciso voltar. Essa ideia de que eu preciso voltar é arrependimento. Então serve para nós que precisamos perdoar, mas serve para nós também que precisamos de arrependimento. Porque quando você não perdoa é porque há um pecado oculto no seu coração de orgulho. E se você não cair em si e se arrepender para perdoar o outro, você ainda não desfrutou do perdão. E é por isso que a Áurea está dizendo aqui da frase do Charles Spurgeon. Você está assinando a sentença de morte quando você for orar ao Pai Nosso. Porque se você está dizendo que vai perdoar, na medida que você é perdoado, você vai perdoar, nós somos perdoados todos os dias. Todos os dias nós chegamos ao Pai e dizemos assim, pequei. Todos os dias nós chegamos diante dele e vamos dizendo, olha Senhor, olha a coisa que eu fiz errado. Agora, se eu não tiver essa concepção dos meus pecados, de quem eu sou, eu não vou conseguir perdoar o outro. Eu vou achar que ele é obrigado a se arrepender, mas eu não sou obrigado a perdoar. Se há arrependimento, deve haver perdão sim. Tem uma coisa interessante nesse versículo, né? É que os discípulos depois, né, em Lucas 17, logo após eles fazem essa pergunta e Jesus responde para eles, né, se 7 vezes ele voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. No versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. A Ana Maria cita aqui que o perdoador predileto dela, depois de Jesus, é Oséias. É verdade, Ana, porque a história de Oséias é a história
Deus usando a vida do profeta Oséias, dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer que o profeta viva um relacionamento com uma mulher da mesma forma como vocês fazem comigo, tá? Então é o seguinte, ele vai casar com uma mulher prostituta. A história é muito pesada. E essa mulher, ele vai tirar lá do lugar onde ela faz os programas. Vamos usar os termos, né, de hoje, né? Onde ela faz os programas. E ele vai cuidar dessa mulher. Vai dar roupa, vai dar cama, casa, comida, tudo. Vai dar para ela tudo, que ela vai ser a mulher dele, a esposa dele. E ela vai ter filhos com ele. E os nomes dos filhos também mostram também o que o povo faz com Deus. E ele vai amar essa mulher de todo o coração. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai trair ele. Não é uma vez, nem duas vezes, várias vezes. Na cama dele. E ele volta a perdoar. E Deus então encerra o livro de Oséias dizendo assim: é assim que eu me sinto com vocês. Vocês me traem. Né? E Oséias então vai perdoando, vai buscá-la muitas vezes lá, né? O texto bíblico vai dizer disso. Gente, Ana lembrou muito bem, é escandaloso esse perdão de Deus. É escandaloso o amor de Deus por nós. Ele é assim, ele nos deixa até irritados. Porque a gente fala assim, se esse é o padrão de amor e de perdão que o Senhor está estabelecendo para que a gente viva, eu prefiro o meu padrão. O meu padrão é o seguinte, ó, fez uma vez, cuidado, hein? Cuidado que tua hora vai chegar. A nossa vontade é que, na parábola do filho pródigo, quando o filho volta, a nossa vontade é dar um sermão no filho. A nossa vontade é sentar lá e falar assim, ó, rapaz, a partir de hoje eu vou te tratar como os trabalhadores aqui. Você vai ter que trabalhar para comer, porque você gastou a nossa herança, você fez isso, você fez aquilo. Olha, a partir de agora você vai andar miudinho comigo. Esse é o nosso perdão. Mas você vai morar aqui em casa, deixa. E agora aos poucos você vai conquistar a minha confiança. Eu vou falar depois sobre a questão de relacionamento, quando a gente volta de relacionamentos, é claro que há essa desconfiança, mas eu estou dizendo da parábola do filho pródigo, eu estou dizendo de Deus, escancara, Deus está dizendo assim, ele abraça esse menino, ele beija esse menino, ele devolve o anel para esse menino, ele bota roupa nova nesse menino, ele bota sandálias novas nesse menino e diz para o outro, meu filho, vamos festejar, porque esse menino aqui estava perdido e foi achado. Estava morto, mas voltou à vida. Quando nós perdoamos, assim como nós somos perdoados, nós devolvemos vida a outras pessoas e trazemos vida para dentro de nós também. Porque se você não perdoa, é porque a morte do pecado ainda está dentro de você e dentro de mim. Quando eu não olho para o perdão como uma expressão do meu amor pelas pessoas, é porque não há amor em mim. E esse amor de Deus, que é tão grande, que é escandaloso, um dia me alcançou. E todos os dias, Papai do Céu olha para mim e fala assim, vamos lá, meu filho, mais uma vez. Como é que você faz isso de novo, meu filho? Como é que você age assim comigo de novo, meu filho? E eu digo envergonhado, é verdade. Às vezes ele não fala nada e eu já falo a verdade. Mais uma vez, papai, perdoa. E o perdão já é automaticamente concedido. 2 lições a respeito do perdão que nós estamos tendo até agora. Primeiro, o nosso braço tem que estar estendido para o perdão. Segundo, a quantidade de perdão não está condicionado a nada mais do que o arrependimento da pessoa que precisa ser perdoada. Se houver mudança de mente, se houver um cair em si, nós devemos perdoar novamente. O assunto realmente é muito tenso. Ele é tenso porque ele mostra a nossa realidade. Em tempos de confinamento, a gente descobre o quanto é difícil amar com o amor de Deus
e perdoar no perdão que é divino. Mas se nós queremos que as nossas orações sejam atendidas, se queremos nos tornar parecidos com esse Jesus maravilhoso, se queremos ser discípulos de Jesus, se queremos realmente apropriar de uma oração que é ouvida no céu, o condicionante é que, quando nós olharmos para a nossa vida, saibamos que somos perdoados ilimitadamente pelo Papai. E que isso nós também deveremos fazer aos nossos irmãos. Porque esse é o conceito de família. Você não pode receber uma coisa de Deus e ficar com você. O amor que você recebe de Deus é para ser compartilhado com os outros. O perdão que você recebeu de Deus é para que você tenha força para perdoar os outros também. Tá? Muito bem. A Cláudia está dizendo que ontem viram um filme sobre o amor incondicional, né, de Deus. Deus é muito bom. Queridos, nós vamos orar. Vamos colocar alguns queridos diante do Senhor e vamos também continuar clamando por essa pandemia, que o Senhor sopre com o seu sopro esse vírus e não traga todos os prognósticos que estavam, todas as estatísticas, todas as projeções, e que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez, nesse dia, nesse tempo, e que o Senhor também cuide daqueles que estão infectados, né? Aqueles que estão com suspeita, que o Senhor tenha misericórdia deles. Amém. Queridos, se você está com uma gripe, um resfriado, não saia de casa. Porque quando você sai de casa, tudo que você tocar, você pode estar levando alguém para um contágio. Ah, mas eu não sei se é coronavírus. É exatamente por causa disso. Tá? Então, se você está com alguma suspeita de alguma gripe, porque as gripes e os resfriados continuam acontecendo. E é por isso que é difícil a gente saber, né? Então, fique em casa, faça o seu isolamento e a gente vai ver que o Senhor vai cuidar de todos os detalhes. A Wanda está entrando aqui também, Noemi, vamos continuar orando, Noemi, pela recuperação do Jorge, Noemi, Jorge lá de Curitiba, queridos nossos, Jorge teve internado, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Pai querido, nesse dia nós somos gratos, Pai, porque o Senhor continua derramando graça sobre nós, derramando o Teu amor, o Teu cuidado, porque o Senhor tem nos dado mais do que necessitamos e também nos tem agraciado, Pai, com vontade de ajudar os outros. Nos mostra o nosso tempo, Senhor. Nós estamos sob a autoridade de pessoas que dizem que ainda precisamos ficar aqui, Pai. Por isso nós te louvamos que o Senhor tem nos dado esse tempo juntos todas as manhãs para a gente estar buscando a Tua face, Senhor. Está querendo viver conforme o Senhor tem desejado para nós. E hoje a gente te agradece, Pai, pelos relacionamentos. Às vezes parece que a gente se rala muito nos relacionamentos, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê mais graça e mais amor, Pai. E que a gente possa se encher de sabedoria que o Senhor tem para poder viver os nossos relacionamentos. Assim como os discípulos pediram fé, Senhor, eu peço que o Senhor aumente a nossa fé, Senhor, e que o Senhor nos dê um coração livre de orgulho, um coração humilde, um coração que se espelha no Senhor, para realmente poder perdoar, poder amar, poder viver, Senhor, uma vida digna de Ti. Nós somos pequenos e realmente, Pai, eu não consigo compreender esse amor de perdoar tantas vezes. É o meu orgulho, Senhor. Então, tem misericórdia da minha vida, assim como tenha misericórdia da vida de todos os que estão ouvindo, Senhor. E que nesse dia os nossos lares possam estar cheios, Senhor, primeiro do Senhor. Que o Senhor habite no nosso coração e faça diferença nas nossas vidas, Senhor, para que possamos estar cheios de amor e graça e perdão para dar.
Te louvo, Senhor, e quero continuar pedindo pelos queridos que estão se recuperando, a Mariane, o Caio, o Jorge, a Marlene, Senhor, o Robson, Roberto, Senhor, ó Deus, tantos, a Marilda, Senhor, tantos nomes que a gente tem. Eu sei que cada querido está colocando alguém que está com enfermidade, por isso nós clamamos a tua cura, Senhor, que o Senhor alcance esse querido e continua livrando o nosso país desse vírus, Senhor. Dá com que todos nós possamos ter resistência, Senhor, e força no nosso físico para também estar vivendo melhor, Pai. Muito obrigado por esse dia e nos dá a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós oramos para que o Senhor esteja tratando também os nossos relacionamentos. Amém. Muitos de nós, Senhor, e eu posso dizer que também me incluo nisso. Nós estamos com medo do vírus, do coronavírus, Senhor, mas há um vírus dentro de nós mortal, que é a falta de perdão, que é um amor que é condicional, humano e interesseiro, e que o Senhor com o seu sangue é o antídoto. A cruz de Cristo é o antídoto contra esse vírus mortal, que é o pecado, que nos separa de viver uma vida plena. Senhor, lava-nos com teu sangue, purifica-nos, Senhor, de tal forma que a gente possa experimentar, viver esse amor da maneira como o Senhor vive conosco. Que a gente possa agir com os outros da mesma forma como o Senhor age conosco. Pai, eu sei que o Senhor, todas as vezes que vê o nosso coração quebrantado, o Senhor perdoa. Pai, em nome de Jesus, dá-nos essa concepção também para com aqueles que chegam até nós. Frágeis e mesmo que a gente sabe, conhece, mas que o nosso julgamento seja tirado de nós. E que a gente simplesmente deseje restabelecer o relacionamento com essas pessoas. Pai, dá sabedoria também àqueles que não têm autoestima, que não sabem se valorizar e por isso não sabem o que é o perdão do Senhor e por isso acabam se aninhando e sofrendo e sendo humilhado por outras pessoas. Pai, por favor, não deixa que essa palavra venha a eles como condenação, mas que o Senhor, Deus, encha-os do amor do Senhor. E assim, ó Deus amado, eles saibam ter respeito e ser respeitados e respeitarem os outros. Pai, nos ensina que os nossos relacionamentos sejam marcados pela sua presença. Cuida disso, Senhor. Cuida dos casais, cuida, Deus, das pessoas que estão confinadas, que não tinham um bom relacionamento antes. Cura isso, Senhor. Que haja perdão, que haja uma conversa franca, íntima, próxima e restauradora, em nome de Jesus. Pai, é assim que nós oramos pelos queridos que estão vivendo um momento difícil, os que foram infectados, os que estão com suspeita. Toca, Senhor, nesse corpo. Nós cremos que o Senhor pode curar, amenizar, ó Deus, os sintomas. E, ó Deus amado, trazer cura a esse corpo. É assim que nós continuamos orando, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos. Um bom dia, na graça do Senhor. Que Ele esteja cuidando de vocês, de cada detalhe, cuidando do momento que a gente está vivendo, né? E, queridos, use o tempo bem dizendo ao Senhor, Amém. Falando bem das pessoas, use o tempo para meditar na palavra de Deus, use o tempo para ter boas conversas com a sua família, fazer alguma coisa lúdica, prazerosa, juntos, para ter uma boa conversa, para que depois disso tudo, quando essa onda passar, a gente tenha força para lutar contra as outras ondas, que são exatamente uma possível exceção, né? E a gente tenha força para vencer isso tudo.
Tá bom, queridos? Deus abençoe e um bom dia na graça do Senhor. Bom dia.